Quando se estuda o direito sob o ponto de vista normativo, pode-se concluir que a experiência jurídica nos força a aprender traços característicos e considerar o direito como um conjunto de normas ou regras de conduta. Diga-se, então, que a experiência jurídica é uma experiência normativa. A vida se desenvolve em um mundo de normas. A natureza nos faz acreditar que somos livres, mas, no entanto, estamos envoltos em um espaço de regras de conduta que nos dirigem nesta ou naquela direção de nossas ações. Na medida que o tempo vai passando, os atos e ações se tornam habituais sem que se perceba. Podemos imaginar que uma civilização do ponto de vista normativo significa visualizar quais ações foram determinadas pela sociedade, proibidas, ordenadas e permitidas. As regras de conduta que moldam a vida das pessoas devem ser obedecidas, porque existem preceitos religiosos, regras morais, sociais, costumeiras, regras de ética, de etiqueta e de boa educação. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Charles Duclos. Quem sabe ler, sabe a mais difícil das artes. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, Dr. Tiago Roquette, advogado, empreendedor da arte de advogar, proprietário da empresa Távora e Roquette Advogados Associados, que falará sobre o tema prevenção da atividade médica. Dr. Roquette, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Direito e Justiça em Foco. É uma honra tê-lo aqui, maiormente porque eu sei que vamos conversar hoje a respeito de um tema bastante difícil e que, tenho certeza absoluta, o telespectador vai estar bastante interessado nas suas informações. Primeiramente, eu agradeço o convite, é uma honra estar na presença do senhor, a quem eu estudei, a quem minha vida, enquanto militante do direito, foi pautada muitas vezes nos seus votos, no vosso saber, uma referência para todos nós que praticamos o direito. É uma honra estar na sua presença e poder contribuir para o seu programa. Muito obrigado. Muito feliz e satisfeito. Muito obrigado. Nós vamos conversar bastante a respeito desse fato e nós vamos falar sobre erro médico, não é? O erro médico é um problema muito sério e tenho certeza absoluta que o telespectador vai se interessar e vai ficar grudadinho aqui na nossa telinha, tá bom? Muito bem, doutor. Eu gostaria, assim, que... Você é advogado há algum tempo aqui no estado de São Paulo, não? Me formei e sempre exerci o direito em São Paulo. Meu escritório sempre foi em São Paulo, claro, com processos ao longo do país inteiro, mas sempre sediado São Paulo capital. É capital, não é? Sim. Muito bem. O que você acha do exercício da profissão de advogado no estado de São Paulo? Eu acho que cabe a todos que praticam o direito ter uma atenção com a sociedade. Quando a gente fala na reforma do Código Civil, na função social, na paz social, eu acho essa a prerrogativa de todos. Sim. Pouco importa o advogado, ou o juiz, o desembargador, ou o ministro, cuidar, tutelar o interesse difuso. A gente não pode ter uma norma onde o indivíduo se prevalece. Sim. A gente tem que pensar sempre na sociedade, no que é melhor para a coletividade. Hoje em dia, nosso país está tendo experiência dessa democracia. Está bastante convulsionado, né? Sim. Por isso que eu digo sempre que a gente tem que falar no profissional de direito.
o profissional de direito. Essa é a regra. Mas eu fiquei bastante contente de você se pronunciar dessa forma, não é? E agora vamos aqui às perguntas. A responsabilidade do médico é um problema sério? Não, eu não vejo como um problema, muito pelo contrário, eu vejo como uma solução. Ao bom profissional, são dados louros, né? Então, eu acho que um profissional que respeita a sua obrigação, seja contratual ou extracontratual, que respeita o que a legislação determina, enfim, que toma todos os cuidados com o seu paciente, com o exercício da sua profissão, com o seu dia a dia, ele vai se prevalecer Sim. em função da responsabilidade. Claro. Ele vai se destacar, ele não vai ter problema, ele vai ter essa prerrogativa e esse orgulho até de dizer que conseguiu sim ao longo da sua vida inteira nunca ter nenhum problema nesse sentido, indenizatório, enfim, de que procedimento a gente esteja falando. Sim. Então eu não vejo como problema, eu vejo como algo bom, inclusive aos médicos. Quando eu no meu dia a dia vou conversar, vou atender o meu cliente, ou lecionar aos médicos, ou outros, né? A gente fala em erro médico, mas quando a gente fala em erro médico, é a mesma responsabilidade de todos os profissionais da saúde, enfim. Quando estou com eles, na presença deles, eu trago isso como uma coisa boa, um diferencial de águas. Sim, diferencial de águas, muito bom. Eu vou te fazer um questionamento agora, uma indagação, não um questionamento, no sentido de que há necessidade de que o médico também se submeta a um exame antes mesmo dele exercer a profissão? Porque nós temos aqui o exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil e aqui da secção de São Paulo, exames de ordem para a prevenção de que não cometa algum disparate no sentido profissional. Isto é bastante, me parece que é bastante bom para a advocacia em geral. O advogado, como o senhor, doutor Roquette, é um excelente advogado que nós temos conhecimento e eu posso atestar isto, porque eu conheço, sei quem é, por isso que eu trouxe aqui. Então, da mesma forma, o senhor acha que há interesse que a sociedade tenha como uma confiança num exame pré ao médico que se forma? Eu acho essa uma questão polêmica. Assim como para nós, advogados, né, tivemos que... todos fomos submetidos a quem exerce o direito na profissão à prova da OAB. Eu, particularmente, acho que a fiscalização tem que ser feita na instituição, não no profissional. Nós passamos 5 anos, o médico 6 anos mais residência. Então, depois julgá-lo, acho complicado. Sim. Acho que a instituição de ensino é que tem que sofrer uma fiscalização mais severa. Porque nesse particular, aliás, o senhor colocou muito bem, quer dizer, o médico ele tem esse início que é a residência, não é? Sim. A residência no serviço público, inclusive. Nos hospitais. Ele já faz esta profilaxia, não é? Para que ele possa enfrentar a profissão. Não é? Eu fiz questão de fazer essa pergunta a você, meu caro Tiago, pelo fato de que na Ordem dos Advogados há necessidade. Sim, há necessidade. Porque não existe esta prévia, como se diz, da residência no exercício da profissão do médico. Concordo. Então, por isso que é bom a gente fazer essa colocação, que é uma informação completa, uma informação completa que eu acho importante. Muito bem. Agora vamos então aos fatos. O que é erro médico e quais as suas consequências? O erro médico, assim conhecido, né, não necessariamente praticado por um médico, pode ser um veterinário, um dentista, sim, né? É quando ele deixa de adimplir com a sua obrigação, ele se torna inadimplente com a obrigação dele. Em regra, o médico ou o profissional da saúde, ele tem uma obrigação de meio e não de resultado. Ele vai usar todo o meio necessário para tutelar a vida, enfim, pela saúde. Ele não promete a cura, por óbvio, não é um Deus. Quando ele não usa todo o meio necessário
Quando ele não respeita todas as obrigações contratuais ou extras contratuais, por força de lei, enfim, ele não corresponde à expectativa que se espera do profissional. Nesse momento, então, ele está inadimplente com a sua obrigação. Estando inadimplente com a sua obrigação, ele, então, cometeu um erro médico. Ele vai ter praticado um ato ilícito, Sim. passível de indenização, né? Lembrando sempre que a responsabilidade, a obrigação do médico é de meio e a responsabilidade subjetiva. Ou seja, não basta o efeito, o resultado. Sim. Para alcançar o resultado, no nexo de causalidade, a gente tem que ter culpa, negligência, imperícia. É um ou caminho, imprudência. né, que tem que ser seguido, Sim. né? Salvo, já, o senhor melhor do que ninguém sabe disso, temos decisões já um pouquinho diferente quanto ao cirurgião plástico. Ele promete um resultado. Então ele deixa de ter uma obrigação de Bem meio observado, para Thiago. resultado, aonde ele então tem que entregar o que ele prometeu. Claro, claro, bem observado, é óbvio, porque um médico de uma clínica, um clínico geral, ou um especialista em ginecologia ou pediatria, alguma coisa desse sentido, ele naturalmente recebe as pessoas que o procuram com o objetivo de verificar aquela doença que está ocorrendo no momento, não é? Agora, esta outra paisagem da vida, colocar como paisagem da vida do médico, é diferente, porque ele promete um resultado. Olha que maravilha. Então, ele acaba Fale tendo mais uma sobre obrigação. isso, por favor. Ele acaba tendo, então, uma obrigação de resultado, diferente nossa, né, dos advogados e dos médicos. Quando o paciente ou o cliente, que nesse caso não necessariamente, né, paciente, de paciência cliente, do processo de tratamento, ele não tem a doença. Sim. Quem procura um cirurgião, claro, existem cirurgias reparatórias, e aí a gente está falando novamente na de meio, tá? Não estética. Sim. Quando ele procura o médico, teoricamente, ele não tem a doença para ser diagnosticada. Ele espera uma melhora, Ele provoca, né? um resultado. Claro. Por isso, então, que o cirurgião plástico tem uma obrigação um pouco diferente do médico, né? Do que a gente fala por erro médico. Ele tem uma obrigação, então, como eu disse no início, extracontratual, por força de lei, e contratual. Na contratual do cirurgião plástico, ele, então, tem a obrigação de entregar um resultado. Se ele não entregar esse resultado e não o meio para alcançar, ele vai estar, então, inadimplindo com a sua obrigação. E assim pode responder por erro médico. Nós temos assim, vários exemplos, né? Inclusive que as pessoas se submetem, se provocam, como nós colocamos aqui, provocam para obter uma modificação estética, não é? Da sua... da face, por exemplo, ou do nariz, ou dos olhos, uma coisa desse sentido, não é? Mas você tem que ter o quê? Você tem que saber que há um momento de perigo, um risco, um momento de perigo. Por que o momento de perigo? Porque você vai ter que se submeter a uma anestesia. E às vezes ela é incompatível. Enfim. Poxa vida, eu me lembro muito bem da Clara Nunes, né? Que ela foi se submeter a uma correção naquela época e ela não teve sorte, lamentavelmente. Não é? Uma excelente cantora, uma excelente pessoa, não é? E ela sucumbiu mesmo antes de que o médico pudesse atendê-la. Não sei se eu dei esse exemplo, você pode falar alguma coisa a respeito? Porque você que é o especialista, não sou eu. Imagina. Corriqueiramente, no meu dia a dia, né, a gente acaba se deparando com isso também. Onde pessoas vêm nos buscar, ou o profissional, ou o próprio médico, porque o problema já está instaurado, né? Já teve, no caso, o plástico, já foi feita a cirurgia, o resultado não foi alcançado. Claro, dentro da tese de defesa sempre tem o que pode acontecer, as intercorrências médicas. Nós já tivemos diversos casos, por exemplo, cirurgia silicone nos seios, estética, sim. E a infecção, a paciente perdeu o mamilo, perdeu justamente a referência feminina dela. Olha que coisa complicada.
E, novamente, o médico tem o hábito, principalmente o plástico, porque tem um lado financeiro, com termo de consentimento. Eu sempre bato. E no termo de consentimento, às vezes até está escrito, mas eu brinco com os meus clientes, entrega para o seu filho de 5 anos ler. Se ele entender, tá bom. Se ele não entender, pode mudar. Código de Defesa do Consumidor, voto dos desembargadores, o médico está submetido. É claro. Bem, então nós podemos dizer que um mau resultado não significa um erro médico ou não é por aí? Podemos sim, podemos dizer que um mau resultado não necessariamente teve inadimplência da obrigação do médico. Vamos ter em mente que um óbito é sempre um mau resultado, né? E não necessariamente no óbito teve um erro médico. Muitas vezes o erro médico nem sempre está ligado ao erro de procedimento. O médico errou no procedimento, errou na conduta. Não, ele pode simplesmente não ter respeitado a legislação, a obrigação extracontratual. Sim. Então, não necessariamente o erro médico está ligado ao erro de procedimento. E nem todo mau resultado é decorrente do erro médico. Senão... Não, nós estamos aqui nesse patamar, nesse caminho a respeito da estética, não é? Que você colocou muito bem. E me parece que há uma incidência muito grande no sentido de que as pacientes, no caso, vou colocar no feminino, as pacientes nunca estão satisfeitas com alguns resultados, não é? Então, elas se rebelam. Aí o que elas fazem? Elas processam o médico. Sim. É isso, doutor? Dentro desse dia a dia, de trabalhar com médicos e pacientes, sim, a gente acaba observando sempre o emocional, principalmente do paciente. Sim. Ele busca sempre uma indenização, né? Dentro de uma ação indenizatória, ou ele busca algo que é inatingível. E aí cabe ao profissional orientar o paciente antes da intervenção. Porque eu ia perguntar exatamente isso, do erro médico, então cabe uma ação reparatória e também uma indenização, não é? Não é verdade? Mas então é complicado, não é? Porque às vezes o médico ele passa por momentos de aflição, porque ele não tem culpa. A culpabilidade ela não foi fixada, extreme de dúvida naquele caso. Mas, de repente, a situação do médico ela passa a ser uma situação bastante ruim, porque ele pode chegar a ser culpabilizado e condenado a pagar uma indenização, da reparação daquilo que ele fez e que ele fez mal ou coisa parecida. Estou me referindo ao caso de estética. Bem, doutor Tiago, eu vou chamar um pequeno intervalo e logo retornaremos para continuarmos com essa conversa maravilhosa. Tá bem? Você aguarde, logo retornaremos. Vem aí mais uma idolatria comunista. A produção de um filme sobre o pseudo-mártir da democracia comunista, Lula da Silva. Espera-se que revelem toda a verdade sobre o chefe da quadrilha Ubando, ou seja, da facção criminosa que assaltou os cofres públicos do Brasil, sendo ele o autor do maior índice de criminalidade do país. Esperemos que contem também a trama assassina que levou à morte o prefeito de Santo André, Celso Daniel. Enfim, o título do filme, que vai custar aproximadamente 14 milhões de reais, cheira a maracutaia. É uma proposta de lavagem cerebral à sociedade brasileira. O filme chama-se Polícia Federal, a lei é para todos. Bem, por outro lado, veremos pelo menos o desempenho de excelentes artistas que levam o selo de primeiríssima qualidade de interpretação e também de seriedade. Ari Fontoura, Antônio Caloni, Flávia Alessandra e Bruce Komlensky. Quanto às provas do processo penal,
deve-se salientar que é atribuída ao juiz a faculdade de iniciativa de provas complementares ou supletivas, quer no curso da instrução criminal, quer, afinal, antes de proferir a sentença. Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado das pessoas. O juiz formará honesta e lealmente a sua convicção. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade. Todas as provas são relativas. Nenhuma delas terá valor decisivo ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério a priorístico ao apurar, através delas, a verdade material. Eu, Laércio Laurelli, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tomo a liberdade de informar a você que a cúpula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e seus pares, pela simplicidade que ostenta o templo que floresce o espírito de justiça, sempre cultuando a tradição, somada à extremada sensibilidade social, através do nobre e sensato presidente da Corte, desembargador Paulo Dimas de Beles Mascaretti, vem, evocando nesse momento marcadamente espiritual, solicitar apoio à 20ª festa de Natal das Crianças Especiais, convidando para que você seja padrinho de uma cesta de Natal nesta campanha do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Serão adquiridas cesta de alimentação no valor de R$ 65 para 2.500 crianças e seus acompanhantes, com entrega de presentes, atividades lúdicas que sugerem entretenimento que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas relacionadas com jogos, com o ato de brincar e, claro, com a visita do Papai Noel. A festa será levada a efeito no dia 10 de dezembro do corrente ano. Portanto, colabore. Se desejar contribuir com a campanha de Natal, deposite o valor de sua contribuição no Banco do Brasil. Agência 5905-6, conta corrente 55.009-4, CNPJ 62.63444-0001-75. Ajude nesta campanha. Faça uma felicidade especial a uma criança especial. Retornamos. Hoje, conversando com o Dr. Tiago Rocchetti e falando sobre um tema bastante importante para você, caro telespectador, para a sociedade brasileira, o erro médico. E já logo vou fazendo a seguinte pergunta para ele. Quais são os deveres básicos de um médico? Quando a gente fala em dever básico de um médico, a gente tem que lembrar antes que o tribunal já decidiu que o médico está submetido, sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Sim. Ele não escapa dessa legislação pertinente. Então, quando a gente fala em deveres, é a responsabilidade, não necessariamente civil, então, do que ele tem que entregar ao seu prestador, a quem ele presta serviço. Sim. Por isso, analisado no Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente fala, então, em deveres do médico, a gente não pode confundir com os direitos do paciente. Ele tem, sim, que entregar sempre para o seu paciente a informação clara, termo de consentimento. Ele tem que se manter atualizado. Sim. A partir do momento que o médico recebe o seu CRM, ele está apto, legalizado a exercer a medicina em todo segmento. Porém, a atualização, caso ocorra um mau resultado, para ser considerado erro médico ou não, cabe a sua atualização, Sim. a sua especialização e o seu dever de vigilância.
Ele tem que ter, então, o paciente terá que assinar um termo de consentimento sobre aquilo que ele vai ser submetido. Não só o que vai ser submetido, as consequências, ao prognóstico, eu costumo dizer também ao tempo de tratamento. Hoje a gente sabe que um tratamento pode afastar da produtividade o seu paciente, ele vai deixar de trabalhar. Claro. Isso vai causar, né, um problema no seu orçamento. Claro. Eu acho que o passo a passo, acredito eu que o passo a passo a ser seguido pelo médico está dentro da entrevista com o seu paciente, documentação, informar o seu paciente direitinho, termo de consentimento, tá? E o que o médico muitas vezes esquece, abandono do tratamento pelo paciente. Mas da parte do médico ou da parte do paciente? O abandono? É. Parte do paciente. O médico abandonar o paciente pelo Conselho Regional é proibido. Proibido. Né? Mas o paciente... E o abandono não é simplesmente não voltar no consultório. Um exemplo que a gente teve já defendendo um médico. Ele passou um tratamento, era uma esteticista. Sim. O resultado desse tratamento que ela passou, ela percebeu que o paciente não estava fazendo porque nas dermatites, né, nas lesões de pele, não ocorreram melhor, e sim piora dentro da infecção. Isso é um abandono de tratamento. Então, a prova pericial produzida nesse processo foi justamente nesse intuito, de comprovar o abandono do tratamento do paciente. Então, é aquela história que nós conversamos no primeiro bloco. Não é? Então, não podemos dar ao médico, não é, a consideração sobre o erro que ele cometeu, porque o paciente colaborou para que o resultado não ocorresse. Justamente, é isso? Justamente. Muito bem. E o médico, quando ocorre isso, são duas coisas distintas que a gente tem que ter no momento que o médico está consultando o seu paciente. Primeiro, ele entender o que está acontecendo com o paciente e ter o seu diagnóstico. Sim. Esse é um primeiro momento. O segundo momento, o paciente entender o que ele tem e o tratamento. Sim. Aliás, uma das principais alterações do Código de Ética é justamente essa. Trazer o paciente ao mesmo nível do médico para tomar as decisões. Claro. Então ele tem que entender o que está acontecendo com ele. Então é completamente distinto. O médico ter o diagnóstico, ao paciente entender o que ele está passando. Sim. Isso é importante. A prestação da informação é necessária na relação médico-paciente. Geralmente os processos que ocorrem, quando a gente fala que não foi por erro de procedimento, é nessa falta de informação. Às vezes os pacientes eles recebem umas informações dos médicos, provavelmente nas cirurgias, né? E eles não querem ouvir aquilo que o médico fala. Eu tenho consciência disso, não é? Porque já, lógico, processos que já decidi revelaram esse tipo de coisa, inclusive que debruça na transparência, não é? Então, às vezes acontece esse tipo de coisa. Ou por impressão, às vezes o paciente não gosta de ver sangue. Ele se impressiona e até desmaia. Sim. Não é? Então, essas coisas é que a gente tem que levar em consideração ou não? O que principalmente tem que pautar, e novamente o senhor melhor do que eu sabe disso, o que foi informado, Sim. o que foi conversado, e o que o paciente está apto a exercer dentro daquele momento. Certo. Né? Existem diversos processos nesse segmento, né, do que está acontecendo e do porquê que isso está acontecendo comigo. E nem sempre o médico pode salvar. O paciente também tem sua limitação, como o senhor bem disse. Muito bem, ficou bem claro esse tipo de coisa, que o médico, o paciente tem que colaborar com o médico nesse sentido, não é? Sem dúvida. Não só basta o consentimento. É outra... Seguir o tratamento. Seguir o tratamento, porque seguir o tratamento é óbvio que ele vai estar ciente de que o resultado vai ser obtido. Eu tive um caso, só para a gente Ótimo, aqui um pouquinho. conte. Urologista, cirurgião urologista, procedimento de vasectomia, respeitou todo determinado em lei, enfim, né, existe uma prévia antes de se poder fazer a vasectomia. Procedeu o ato cirúrgico, informou os cuidados após o ato cirúrgico, corria risco ainda de gravidez, informou a necessidade de se repetir o espermograma. O espermograma já deu uma condição de estéril.
Alguns dias depois, o urologista, por excesso de zelo, pediu para que refizesse o exame, novamente, condição de estéril. Passado um ano, esse paciente entra no seu consultório e fala, minha esposa está grávida. Ele falou, olha, pode acontecer. Inclusive, a jurisprudência já reconhece isso. Esse canal que é retirado, Sim. ele pode se refazer. A morfologia pode se recompor. Isso já tem jurisprudência, enfim, Sim. dando absolvição ao médico. É uma situação morfológica, não no procedimento. Vamos fazer um novo espermograma. Novamente, o espermograma veio zerado. Zerado. Pois é. Entra com a ação indenizatória, eu... Você foi o advogado. Do médico. Pedi, então, DNA. DNA veio que era a filha realmente do pai. Acho que todo mundo pensou nisso. Não fui o único. Sim, claro. Né? Então, eu pedi para que se oficiasse todas as clínicas de reprodução. Não sei se ele tinha sêmen guardado antes do procedimento. E o juiz foi muito sábio na sua decisão. Ele indeferiu meu pedido de prova porque não há necessidade de se comprovar como ela foi fecundada. E sim se teve erro médico. E já está afastado o erro médico. Sim. 3 espermogramas, o erro médico do cirurgião está afastado. Eu achei de uma inteligência. Sim. E realmente ele tem razão. Eu não preciso provar se ela é filha dele, como ela foi fecundada. É um milagre, não sei, não cabe a mim julgar. Sim. Mas o juiz foi sábio na decisão. Julgou a ação totalmente improcedente, claro, e afastou o erro médico. Como ela foi fecundada não é objeto da ação. Aí sábio. Não foi. Aí poxa, que exemplo bom que você trouxe. Sábio, o juiz Isso foi muito sábio. Bom, caro telespectador. Isto é maravilhoso porque não só a gente conversa aqui, informa, mas também estes exemplos que engrandecem e dão uma estrutura maior àquilo que você está nos colocando. Que bom, muito bom, ótimo. Que eu puder já. Agora me diga uma coisa, quer dizer então que o motivo do ajuizamento das ações estão alinhados na culpa do médico, na negligência, na imprudência ou imperícia, no erro de diagnóstico, erro de prognóstico, erro de tratamento e perda de uma chance. Vamos conversar sobre isso? Eu acho que além de todos você que vai ter que explicar isso, não sou eu. Vou dar o meu melhor. Eu acho que além de todos esses exemplos, a gente tem que trazer também o lado jurídico da coisa. Tá? Então, todas essas são as formas legais, né, previstas em lei. Além disso, claro, a gente tem também a parte contratual, que é novamente a situação do cirurgião plástico. Tá? E fazer aqui uma prévia só, quando a gente fala em perda de uma chance, a gente não está falando da indenização pela perda de uma chance, Sim. que é aquela que os nossos tribunais já têm resolvido, Sim. simplesmente, né? A gente está falando na perda do tratamento. Então, o fato de um tratamento ser, naquele momento, ministrado de uma forma errada, talvez tire a chance de combater a doença da forma certa. Sim. Tá? Não é a perda de uma chance da indenização. Quando a gente fala no ajuizamento da ação, a gente está falando aqui na cível, na parte indenizatória. Sim. A gente também não pode esquecer que se teve um erro médico, Sim. ele também pode ser julgado na esfera administrativa pelo Conselho Regional e também pode ser, né, sofrer uma ação penal. Certo. Um médico erra, pode Claro. ter um homicídio ou uma lesão corporal. Claro. Baseado no que pode acontecer para gerar a indenização, a nós do direito, eu acho que cabe a informação, né, a todos. É possível a gente conseguir não afastar, mas se preocupar em informar a todos os profissionais da saúde como evitar tudo isso, como sair disso, como não acontecer esse erro médico, com questões simples. Você vai falar, mas como assim? A culpa do médico? Novamente, quando a gente fala, por exemplo, em negligência do médico, será que naquele momento ele já não sabia que aquele paciente talvez não tinha mais como ser salvo? Mas ele tem que ser transparente. Né? Quando a gente fala em imprudência, será que foi bem dessa forma? Ou no convencimento dele ele já estava formado e faltou da publicidade ao que ele pensa? E a imperícia, doutor? A imperícia, se ele não tiver nenhum título de especialização, vai ficar difícil apresentar a contestação.
A imperícia é complicado, né? Porque ele é um profissional da medicina, né? Apto a exercer. Hã? Ele é um profissional apto a exercer, E mesmo sim. sem ter o título de especialização. Agora, quando ele erra, ele precisa ter o título de especialização para se defender. Exatamente. Foi o que eu brinquei, fica difícil entregar a contestação. É verdade, é verdade, é verdade. Bem, agora vamos passar então, doutor Tiago, a legislação penal, que ela reflete que o crime pode ser doloso ou culposo. Eu queria deixar isso bem claro ao telespectador. E eu vou dar as especificações adequadas ao crime doloso, que é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. E o culposo é quando o agente deu causa por imprudência, negligência ou imperícia, aquilo que nós conversamos ainda há pouco. Então eu pergunto, esse erro médico, ele está dentro dessa interpretação da norma, doloso ou culposo? Ele pode se apresentar como crime doloso? Quando a gente fala num procedimento penal, onde está sendo julgado então um ilícito penal, começa quando a gente fala em culposo, a gente tem que distinguir um pouquinho do procedimento civil. Apesar de serem os mesmos requisitos, ele vai trazer uma outra consequência. E sim a vontade no efeito. O processo penal ele é maravilhoso porque você tem um caráter subjetivo da vontade do agente, né? No caso do médico, claro, se ele produziu um efeito doloso, ele não deve exercer a medicina, né? Ele quis causar, quis matar alguém, né? Vamos, então, se manter na parte culposa. Quando a gente fala no ilícito penal, ele tem... Não, eu me referi ao doloso porque eu me lembrei agora desse médico, médico que causou um mal-estar a muitas pessoas, a muitas mulheres. Não é? Foi noticiado, né, pela mídia, ali na Avenida Brasil, o consultório dele, né? Isso, exatamente. Eu fiz essa sinonimia por este fato, porque aí sim está caracterizado o crime doloso. Sim. Aí é um crime doloso. Quer dizer, ele quis o resultado e assumiu o risco de produzi-lo. Sem dúvida. Quando a gente fala no ilícito penal, a gente tem que ter um fato jurídico, né? E que ele seja culpável. Todo mundo teve isso na faculdade de Direito. No erro médico, em especial, quando a gente fala da culpabilidade, às vezes ele tem um estado de necessidade também. Então ele tem o efeito, né? Claro. Mas pelo estado de necessidade, ele afasta a culpabilidade. Claro. Então o médico também se enquadra, sim, dentro das modalidades doloso, culposo, porém ele tem essa análise especial do estado de necessidade. Sim. Às vezes ele tem poucos segundos para decidir qual procedimento tomar. Mas assim tendo fato típico culpável, ele vai responder como qualquer ser humano, qualquer procedimento normal. Muito bem, eu já estou terminando aqui o programa, meu caro doutor Tiago. E eu tenho muitas perguntas aqui a fazer, mas eu acho que aquilo que nós colocamos para o telespectador foi o suficiente para nós sabermos quando ocorre o erro médico e quando não. Então, daí porque eu gostaria, então, de agora passar a você um presentinho aqui do programa Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado. E também premiá-lo com um livro, premiá-lo, olha a minha arrogância, né? Mas é o crime complexo de Silvio Ranieri, que eu tive a honra de traduzir do italiano para o português, e a Quartier Latam foi a editora. Então, muito obrigado, é uma honra ter uma obra do senhor entregue pelo senhor. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Por isso que eu digo, um pouquinho de arrogância da minha parte. Não, é uma honra. Suas considerações finais, por favor. Eu acho pertinente, seja o profissional do direito, ou seja o médico. A gente falou muito sobre isso hoje, mas eu acho importante, mais uma vez, frisar a obrigação do médico na informação. O tratamento ao paciente, às vezes a gente fala, né, das vestes do médico. Sim, claro, ele tem que se apresentar como tal, mas isso não pode distanciá-lo do seu paciente. Ele tem que ter esse fino trato nessa relação. Informar, dizer e tratar. Muitas vezes o médico se importa só com tratar. Sim. Diagnostiquei,
levei o tratamento, mas não necessariamente expliquei como ele vai ser. O médico sabe o tratamento, a doença, as consequências, o prognóstico, enfim, o tempo de tratamento. O paciente não. Na nossa profissão, no tribunal, tenho certeza que o senhor também já viu bastante disso. O maior número de ações ajuizadas é por falta de informação. Ao médico, ao profissional do direito, oriente os seus clientes, oriente as instituições de saúde que o colega trabalha, a levar informação acessível. Não basta só informação, ela tem que ser acessível. O senhor parece que faz uma ação meritória, o senhor profere palestras para os seus clientes médicos, né? Eu venho de uma família de médicos, eu venho Sim. de uma família, meu pai era cirurgião, Sim. minha mãe e irmãs biólogas, comecei em medicina, fiz instrumentação cirúrgica, por isso me especializei nisso. Então eu consigo levar essa informação ao médico. Ótimo, muito De bom. uma forma, não é uma proflexia para o exercício da profissão dele. Muito bem. Eu fiquei encantado com a sua entrevista hoje aqui no Direito e Justiça em Foco, mas eu agora vou encerrar o programa. Foi uma honra. E eu faço, não é, com as sábias palavras do filósofo Francis Bacon. Há livros que devem ser saboreados, outros devorados e poucos mastigados e digeridos. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Tiago Rocchetti, que apresentou para o nosso conhecimento um tema pouco debatido na mídia, mas que nos trouxe a asepsia da natureza maravilhosa do saber no tocante ao mecanismo do erro médico e suas consequências. Muito obrigado, doutor Lino. Foi um prazer.